Boa noite a todos, boa noite pessoal que está em casa. Antes de começar o nosso estudo de hoje, a gente vai fazer uma prece, enviar vibrações para os nossos amigos, para os nossos irmãos que estão em situação de emergência com essa chuva, nossos amigos de Mongaguá, Peruíbe, São Vicente. Então vamos fechar os nossos olhos por uns instantes, mentalizar coisas boas, que a nossa vibração de amor, energia positiva, cheguem aos necessitados. E que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus. Então, continuando o estudo da semana passada, hoje a gente vai fazer o capítulo 29 do livro Os Mensageiros. Notícias interessantes. No capítulo anterior, André e Vicente estavam encantados em participarem, né, de conversa edificante e com bons propósitos. E nessa conversa com a filha e sobrinha de Bacelar, ele tem uma agradável conversa. E ela fala do encantamento que ela tem pela colônia Nosso Lar, dela querer conhecer essa colônia, né? E ela está ansiosa por isso e pelo esforço que ela está fazendo para que isso aconteça. Então, o que ela sabe é que Nosso Lar tem ministérios que são verdadeiras universidades. E que por conta dessa grande organização, os espíritos que habitam em Nosso Lar são sofredores, mas estão a caminho de excelentes realizações. E ela observa que esses espíritos sofredores já choram, já se arrependem, que, enfim, estão tomando consciência de erros e deslizes cometidos enquanto encarnados, né? Então, ela faz uma comparação com o campo da paz, onde ela vive, onde eles estão, né, num ponto de socorro, que lá ainda existem muitos espíritos revoltados. E eles não se esforçam para mudarem, mas eles exigem muita coisa. Então, eles se tornam espíritos obsessores, né? E, em contrapartida, Nosso Lar esses espíritos que já amadurecendo, se torturam até pela consciência estar despertando vagarosamente, né? Mas sentem a necessidade de mudança. E no campo da paz, esses espíritos, eles são cobertos de erros, mas eles só querem benefícios. E ela fala uma frase para o André Luiz que ele fica assim admirado. Onde a maioria vive com bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Eu vou falar o capítulo 30 já seguido, que eles continuam em palestra afetuosa. E a conversa entre eles continua edificante. E um dos assuntos que talvez para muitos de nós desperta curiosidade é o casamento entre os espíritos, né?
E a Cecília explica, né? É forçoso reconhecer que tal estado de alma resulta do exclusivismo pernicioso que nós entregamos no plano carnal. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? Então, a gente está falando de laços sublimes, de uniões carinhosas e respeitosas, que ainda são diferentes das relações cultivadas aqui na Terra. Outro ponto desse capítulo 30 é sobre a preparação que é feita para se obter permissão, autorização para viver, visitar nosso lar. E também fala do lindo trabalho em que elas, a Cecília e a prima, fazem, participam de assistência e acompanhamento aos recém-encarnados. E no capítulo 31, é um capítulo leve, cheio de harmonia, de amor e de música. André é convidado para passar para o salão social, onde acontece uma peça musical. E essa peça musical emociona a todos, com um coral de crianças, 80 crianças, que são consideradas no campo da paz com flores vivas, pela alegria, pela cor mesmo que a criança dá à colônia. E ele fica tão encantado que ele observa. O júbilo transparecia em todos os rostos, e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social, no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções sociais. Ele estava tão acostumado, né, enquanto na Terra, a ter conversas hipócritas, que ele está encantado com esse outro lado que ele está vivenciando. E a Cecília canta, toca e encanta. E, para eu não me alongar mais, agora a Yarinha vai explicar tudo. E vocês sabem que ela aprofunda, né? Estou escutando aqui a Bi falando, né? Há uns anos atrás, eu fazia muitas festas em casa. Né? Sempre tinha aquele momento que juntava muita gente e ia lá para casa. Mas a gente foi percebendo que esses encontros nem sempre eram tão saudáveis. Vinha muita gente, muita bagunça, muita coisa, mas não era todo mundo que estava realmente com o coração da amizade, da fraternidade. Né? E isso foi começando a gerar problemas dentro da casa. Ia quebrando uma coisa, ia dando problema em encanamento do outro lado. Não é interessante? Porque a nossa casa é um organismo vivo. Yara, então a gente não deve festejar? Não é isso que eu estou falando. Né? Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sim. Né? A gente tem certas manias, a gente está na matéria. Né? Mas, por exemplo, na nossa cama, não é qualquer um que senta e que deita. Não é verdade? Não estou falando de sexo, hein? Estou falando de uma simples situação de contato. Né? O nosso quarto dentro de casa é um lugar sagrado. Aquelas pessoas que são casadas são sagrados por causa do matrimônio, mas é sagrado porque todo dia a gente nasce e morre. Não é assim que a gente aprende? Nós perdemos a consciência através do sono. O que acontece com a gente durante o sono? Que é ainda grandes motivos de perguntas, de curiosidade. Né? E depois, lá pelo horário que estamos acostumados, ou o despertador nos lembra, ou a gente acorda naturalmente e voltamos à vida de vigília.
Não é assim? Então é um lugar sagrado. Vocês imaginam que se tivermos presenças espirituais menos dignas, nós podemos sofrer a obsessão do sono, né? Nós temos aquele sono pesado, cheio de pesadelos, que a gente não descansa. A gente fala muito isso aqui na Seara, a espiritualidade está sempre nos lembrando a importância de um sono saudável, né? Não levar briga para a hora de dormir, né? Você brigou com seu parceiro, com a sua parceira, não dorme sem se falar, né? Olha, desculpa, amanhã a gente conversa, né? Mas não gerando tensões, né? Aquele que está solteiro, lembrar da prece, lembrar dos momentos de ternura, se preparar para dormir, né? Então isso é muito importante. E aí então lembrando dessa convivência sadia, é muito legal o que ele fala aqui, olha, sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Por que nós temos essa falsa apresentação? Né? Porque a gente ainda tem no nosso inconsciente a barganha. A gente barganha até com Deus, né? A gente faz oração trocando. Olha, se eu fizer isso, me dá aquilo. Né? Se a gente faz isso com Deus, por que a gente não faz com as pessoas? Quantas e quantas vezes, no automatismo da vida social, a gente tem amigos porque a gente acha que eles são mais influentes, ou são mais interessantes, né, ou são mais ricos, vai me trazer algum benefício. Às vezes não é o afeto pelo afeto. Somos ainda muito aprendizes nessa coisa de amar só por amar. Né? E é uma escola. Então você imagina, está num ambiente que é uma colônia difícil. Nosso lar não é que não seja uma colônia fácil, mas os milhares de pessoas que vivem lá, até no campo da regeneração, são pessoas que estão começando, como a Bi lembrou, como está escrito aqui no nosso livro, estão começando já a despertar para o arrependimento. Já existe um nível de consciência para a vida maior. No campo da paz, não. Veja, é uma colônia formada imediatamente ao campo da terra, muito próxima à nossa zona material. Então, foi idealizada por quê? O campo da paz foi idealizada para socorrer aqueles que acabaram de desencarnar. Quanto que a gente lê, que a gente escuta, as palestras, o Divaldo, quantas vezes falou, o próprio Chico, outros médiuns que divulgam com excelência a doutrina e a vida maior, que a gente não tem desencarnado bem. Que a gente tem uma vida... Né? O próprio André Luiz narra isso. Eu ia para a religião, eu ia para a igreja socialmente, por uma obrigação moral, para dizer que, né, aquela postura da vida. Mas não que eu me envolvia com aquilo que a religião tem para oferecer, né? De superação, de amor ao próximo, de tolerância. Como é difícil a gente trabalhar esses preceitos. Né? Então, o Campo da Paz é um lugar denso. Até o panorama físico é mais sombrio. Né? Nosso lar não, tem muito colorido, tem os campos, os ministérios superiores, o contato mais direto com espíritos esclarecidos, e Campo da Paz ainda não, por causa da densidade. Então veja que o esforço dessas pessoas em solidarizar, em ter um encontro fraterno, amistoso, sem interesses mesquinhos, é uma grande evolução, né? É um grande avanço. Vocês me desculpem que eu sempre volto para as patologias. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Vocês têm observado que quando a gente fala assim, fulano tem autismo. Fulano, adulto, né, tem esquizofrenia. Porque tem... Pronto. Muitos pais, por exemplo, vai falando da infância, quando tem o diagnóstico do filho de autismo, às vezes sente uma dó da criança. E sente que essa criança vai ter problemas na vida. E ao invés de trabalhar estruturas que possa acessar a vida material, a vida de relação, a vida consigo mesmo, com o seu psiquismo, às vezes por essa dó e esse um tanto de julgamento precipitado, a gente acaba protegendo demais essa criança e até mimando. Então, às vezes, ela tem as estereotipias, o comportamento característico, mas também tem a ascendência do próprio espírito, ainda que traz as suas mazelas na alma. Nós somos espíritos ainda em evolução, né? Então, às vezes, a gente traz a dificuldade e a gente aumenta a dificuldade com excesso de proteção. Né? Colocar limites, falar não,
estimular comportamentos adequados, né? Tranquilidade, serenidade. Isso é o comportamento que nós todos precisamos procurar. Os nossos irmãos da esquizofrenia, que estão passando por esse quadro, a gente já falou algumas vezes aqui, mas, por favor, vamos repensar. Quando a gente tem um diagnóstico desse, está dizendo que nós somos espíritos, vamos fazer uma comparaçãozinha do campo da paz, não de nosso lar. Por quê? A esquizofrenia fala de uma pessoa que sabe do erro, sabe que muitas vezes prejudicou, ela tem fotografias mentais dos danos causados. E essas fotografias mentais se apresentam muitas vezes como delírios. Muitas vezes vai ter uma mudança da senso-percepção, com alucinação, sentimento, toque, né? Ela vai ter aquela sensação física. Mas muitas vezes esse irmão, ele sabe, mas ainda não se permitiu se arrepender. Saber do erro causado não quer dizer que eu me arrependi do erro. Eu posso acobertar com medo do julgamento alheio. Mas não que de fato meu coração está compadecido de que eu preciso melhorar. Né? E muitas vezes, voltando para a Terra e despertando o transtorno, a gente às vezes se ilude ainda, principalmente porque é uma doença que aparece ali na adolescência, 17, 18 anos, né? A gente ainda se ilude com os poderes da Terra. Ao invés de entrar para a porta larga, se disciplinar e acordar o sentimento, né, refazendo as atitudes morais, muitas vezes a gente se deixa levar pelo delírio de grandeza. Estou aqui para salvar a humanidade, né? Eu sou o próprio Jesus encarnado. E vai longe. Né? E muitas vezes a pessoa que está ali, ela se torna de novo um manipulador. Ela tem a chance da mudança. Ela vem com transtorno, mas ela tem a chance da mudança se esforçando. E ao invés de se esforçar, ela visita a religião. Por isso que a gente vê muitas pessoas que têm o transtorno de esquizofrenia religiosos. Em todas as religiões. Conhece a Bíblia de cabo a rabo. Sabe sobre o espiritismo, todos os nuances do espiritismo. Mas saber não é ser. Né? Saber não quer dizer que a gente é aquilo. E muitas vezes usa o conhecimento para induzir as pessoas a sentirem dó, ter ganho secundário. Ganho secundário é uma coisa interessante, né? Eu tenho uma dor, mas eu começo a aproveitar dessa dor para causar compaixão no outro e ter um benefício. Isso é muito comum. Então, vejam que nós todos estamos voltando para a Terra, de uma colônia a gente veio com uma preparação. Né? Yara, mas como é que você está dizendo isso? Você tem certeza disso? Estamos falando por associação de ideias. Né? Se nós fôssemos espíritos tão rebeldes que tivéssemos reencarnado por uma reencarnação compulsória, nós provavelmente ainda estaríamos com um sentimento muito contrário e muito revoltados. E esse é o termo que ela usa aqui. Né? No campo da paz, a revolta, não há aceitação. Eu não me sinto responsável pelaquilo vivido. Eu acho que foi um acaso, ou simplesmente nem percebo que eu causei um dano a alguém. Eu só consigo lembrar daquilo que fizeram comigo, mas não que eu possa ter prejudicado. Né? Existe uma seletividade na nossa memória. Conveniente, né? Sim. Você pode pegar o microfone, Carol? Então, a condição desses irmãos que reencarnaram, e eles acompanham, porque são espíritos rebeldes, por isso desse acompanhamento dessas crianças, que é isso que ela fala, né? Que eles reencarnam e ficam um tempo auxiliando essas crianças. É por eles serem os espíritos rebeldes ou não tem nada a ver? Que esses orientadores da colônia do Campo da Paz são rebeldes? Sim, que estão ali no Campo da Paz, elas estão começando a despertar. E elas são trazidas, essas crianças, pela sua amorosidade, já são levadas ao Campo da Paz para que a vibração delas, esse colorido que é falado, isso é a energia, esparja sobre o ambiente e deixa o ambiente mais leve. Tá? Então, não são as crianças em si. Tá? O espírito, quando desencarna na fase infantil, ele é levado para um educandário. Ele não recupera imediatamente a sua forma adulta, de uma última reencarnação. Não é feito. Lembra que a espiritualidade fala que eles não violentam as consciências.
Então, há um crescimento gradativo na espiritualidade. Né? Lógico que o tempo, relação tempo e espaço na matéria é uma coisa e no espiritual é outra. Tá? Então, as crianças também vão para esses educandários. O que é o educandário? Algumas vão aprender a ler e escrever, de acordo com o país onde está a colônia espiritual. Mas muitas vão aprender o evangelho. Respeito ao amiguinho, fraternidade, seja generoso. Né? Princípios que estão ali sendo trabalhados nessa mente infantil e que muitas vezes essas crianças do educandário já vão reencarnar. Por isso que elas não vão chegar às vezes à fase adulta, já estão se preparando para a volta. Tá bem? Eunice, você quer falar? Por favor, Rô. O espírito sofredor tem diferença do obsessor? O sofredor, o seu Celso deu na rodinha até um exemplo, que eu acho que é o sofredor. Daquela mãe que faleceu e que, né, e que a família estava tendo, né, um problema, né, de dormir, na família mesmo. E eu acho que a diferença... Obrigada. Sim, é muito importante essa distinção. Sofredor é todo aquele que está afastado de Deus de alguma forma. Né? De alguma forma. Quando a gente realmente aceita a vontade de Deus, mesmo que a gente passe por uma coisa tão difícil, a gente não fica na lamentação, na dó de si mesmo, no desculpismo. Né? Então, o sofredor, muitas vezes, ele está começando a se arrepender. Ele está começando a relativizar o que foi bom ter feito, o que não foi bom ter feito. Né? Ele está despertando, está acordando. Mas o revoltado não. Então, o revoltado é o obsessor. Ele não aceita a condição dele. Ele culpa tudo, culpa Deus, culpa a vida, alguém, né? Menos ele mesmo. Ele não traz a responsabilidade para si mesmo. Esse poderia a gente muitas vezes considerar o psicopata. Né? Ele faz, martiriza e é totalmente frio a dor que ele causa. Mas a partir do momento que ele perde o objeto dele, que às vezes é uma pessoa, porque ele não tem pessoas como afeto, ele tem pessoas como objeto, ele passa então a se revoltar. Né? Olha, se você não me amar, eu me mato. Dentro das pesquisas, por exemplo, de suicídio, já vou para outro campo, né? Mas aqui é uma área de sofrimento. Hoje, na nossa ciência clássica, a gente entende que não é o depressivo que se suicida. Poxa, Yara, mas não é clássico isso a gente entender que aquele que está tão triste, está tão desvitalizado pela energia mental, né, por uma patologia, né, não é ele que vai tentar tirar a própria vida? Às vezes ele está tão sem energia que ele nem tem essa ideação, ele nem tem força. Quem realmente chega ao ponto de tirar a própria vida é o psicótico. É o que rompe com a realidade. Mas que realidade? Do meio externo? Não, é a realidade de saúde mental. Do porquê estamos aqui. A dignidade da vida. Caiu, levanta. Caiu de novo, levanta de novo. Vamos tentar. Né? Ele rompe com essa estrutura de continuidade com a vida. Então, o que acontece? Ele foge. Né? Então, veja que não é a emoção tristeza que nos leva ao sofrimento. É a emoção rebeldia. É não aceitação. É achar que a vida está sendo injusta com a gente. Então, há uma diferença muito forte. Só que veja que são degraus na evolução. Muitos de nós fomos revoltados. Né? Quantos períodos? Por que será que a gente tem tanto receio do umbral? Né? Por que eu tenho receio? Será que é porque eu já não conheço como é que é lá, gostosinho? Não, lembrança? Né? Então, a ideia é essa. Muitas vezes a gente também já viveu essa revolta e agora a gente está começando a entender que não vale a pena. Talvez por fadiga, por cansaço. Sim, Cris?
a Cris tá lembrando para a gente de uma pessoa que é famosa, que ela alcançou tudo, né? E não sustenta. Vamos pensar, quando você é uma pessoa famosa, a primeira coisa que você perde é privacidade. Né? Você perde sua liberdade de ir e vir. Né? Você tem que andar com guarda-costas, você tem que medir onde você vai, a sua integridade, uma série de coisas, o próprio assédio. Mas vamos lembrar que, além disso tudo, existe o assédio energético. Será que a gente está preparado? Porque ser famoso é uma prova muito séria, né? Será que a gente está preparado para receber toda a vibração, todo o pensamento? Eu sempre esqueço esse transtorno, o nome do transtorno é engraçado, né? Mas tem um transtorno que a pessoa fantasia, é um delírio, que ela tem um namorado famoso. Ah, eu sou Tony Ramos, olha, denunciei minha idade, né? Projeção, né? Então, o Celso está falando aqui de que escolheu a figura do Tony Ramos como uma figura paterna. A pessoa realmente ela acredita que ela tem um romance com essa pessoa. Né? Eu fiz um acompanhamento de uma moça alguns anos atrás, boníssima pessoa, né? Generosa, não sabia dizer não para nada, mas ela tinha uma carência afetiva tão grande, então que ela começou só a assistir novela. Ela não tinha mais vida social, a vida dela era o que acontecia na novela. O assunto da vida dela, mas você viu Maria? E ela vivia aquilo com uma realidade que até nos espanta. Não separar a fantasia da realidade. Então, a vida dela era o que acontecia lá dentro. Então, ela chorava, ela deprimia, ela se alegrava. Né? Então, fechando aqui o que a Cris nos trouxe sobre o suicídio de pessoas famosas, é muito difícil você receber essa projeção toda. Né? Esse amor tão intenso de endeusamento. Né? E vejam, a gente ser endeusado, sem a gente ser, existe uma cobrança muito grande. É difícil. Né? Por isso que a espiritualidade fala, não bajule. A bajulação é uma patologia. Aquele que está bajulando, muitas vezes está cobrando afeto, atenção. Né? E aquele que é alvo da bajulação está sendo assediado. É um assédio. E se ele não tomar cuidado, nos recalques da nossa mente, nos desvios de conduta que a gente ainda guarda no psiquismo, pode aflorar a vaidade. A gente pode cair na sedução de achar que realmente a gente está tão gostoso assim, tão maravilhoso espiritualmente. Né? Você ia falar nisso? Então, a Eunice está falando, muito legal também. Qual a diferença do tratamento espiritual de um espírito sofredor e de um espírito obsessor? No tratamento do sofredor, ele precisa resgatar a autoestima. Ele precisa começar a aprender a se perdoar. Porque no sofrimento, ele lida com as perdas. Né? E muitas vezes, e é verdade, as perdas são em função das coisas que ele fez. Né? Destruiu um casamento, machucou um filho, né? Destruiu a vida de um amigo. Veja, sempre no afeto, né? Esse peso é sempre no afeto. Como? Eu já chego aqui. Ó. Então, o sofrimento do sofredor é uma reconstituição do livre-arbítrio com a autoestima. Acredita que você vai saber escolher melhor. É esse o tratamento que a gente recebe em cima disso. Muito simplório que eu estou falando, né? Muito resumidamente. Para o obsessor, não. Para o obsessor, muitas vezes é feito tratamentos mais de choque, por exemplo, como a regressão de memória. Ah, então a Yara que fez tudo isso para você? Então senta aqui, meu amigo. Vamos lá. Aí eles começam a fazer desdobramento dessa lembrança. E vai ver muitas vezes que a Yara não fez tanto assim. Não, é a Yara fictícia, não é essa, tá? A Yara não fez tanto assim. Mas olha, você está culpando ela, mas na verdade o fato foi esse. Então é uma tarefa de choque, tá? E é um choque anímico. Traz a realidade para a pessoa para que ela caia em si e veja para onde ela está indo. Então são técnicas diferentes. São técnicas usadas pela espiritualidade para fazer esse despertar. Agora veja,
O obsessor, o espírito que está extremamente endurecido, muito aprisionado a vícios, ele fica durante tempos, dias, meses, anos dormindo. Né? É o que a gente estudou aqui no Campo da Paz. Por isso que é muito legal esse livro. Olha a sequência, né? Primeiro começa estudando o nosso lar, uma colônia bonita, colorida, totalmente organizada, né? E de repente a gente estuda o Campo da Paz. É uma colônia bonita também, mas é cinza. Tem muita sombra, tem muita dor ali. São pessoas muito duras que estão sendo atendidas lá, né? Não são pessoas em regeneração que estão no Campo da Paz, salvo aqueles que estão trabalhando, né? Mas aqueles que estão assistidos, todos estão no campo do obsessor. Não tenha dúvida, tá? Não tenha dúvida. Eu não sou tocado pela sensibilidade, tá? Eu não sou tocado por nada. Eu sou fria. E a frieza é um perigo muito grande, tá? A frieza denota que a gente está empobrecendo espiritualmente. A gente não perde aquilo que Deus nos deu, mas a gente guarda, tá? Parábola dos talentos, né? A gente coloca na terra e ali fica. Às vezes a gente fica por muito tempo, até que a gente entenda que a gente tem que multiplicar esses talentos que Deus nos deu. O que você tinha falado mesmo, Onice? A gente tem que tomar cuidado. O amor sempre é a palavra maior, né? Mas vamos lembrar que o que estabelece os nossos vínculos aqui na Terra ainda são reencontros kármicos. Ainda, muitas vezes, aquela pessoa frágil que foi rejeitada, entre aspas, pode estar ali no papel de uma pessoa que me prejudicou muito. Então eu olho para ela e às vezes eu sinto assim, poxa, que difícil a vida dela, né? Vamos dar carinho, vamos fazer reinserção social, vamos mudar a escola, vamos dar uma roupinha nova, né? Toda aquela coisa assistencial. Aí de vez em quando eu olho para a pessoa e falo, pelo amor de Deus. Dá vontade de esganar o pescocinho. A gente entra em confronto entre querer fazer o bem e lembrar que tem uma animosidade ali. Então, a perseverança no bem também é um desafio, é um teste. Por isso que se chama prova. Né? A gente vai ser testado nesse amor. Por isso que a gente não ama na mesma intensidade todos os dias. Eu sei que eu falo coisas meio doidas, tá? Mas vamos pensar junto. Eu posso amar uma pessoa, mas às vezes, naquele dia, eu estou com tanta nhonhoca interna que eu não amo da mesma forma. Eu amo menos, mais egoísta, né? Ou naquele dia aconteceu alguma coisa que me fez relembrar coisas com outras pessoas. Então a minha atenção afetiva, ela flutua. Tá? Então pensar em alguém que foi rejeitado, desculpa a lei, né? Mas alguém que rejeitou. Quando eu atraio para a minha vida, mesmo na infância, que é uma das fases mais difíceis, né? Você está voltando, a proteção, é tão normativo e formativo, né, a infância, e você ter que ser, muitas vezes, rejeitado, passar pelo processo de adoção. Vocês observam que, salvo, lógico, suas exceções, tem pessoas que são adotadas e têm uma gratidão com a família de adoção, que é uma coisa de louco, né? Uma gratidão, uma integração. Mas acontece muitas vezes que o adotado se revolta. Ele esquece a gratidão, nega a gratidão e maltrata esses pais que estão adotando. Né? Porque ele julga, eu sou revoltado porque meus pais me abandonaram. E ele não entende que ele foi acolhido. Ele fica lembrando muito mais a dor que ele teve do que o amparo que ele está recebendo. E ele pode estragar a reencarnação inteira e fazer com que esses pais adotivos também sofram situações muito dolorosas na lei de reparação. Ninguém entra na minha vida pelo acaso, né? Não é verdade? Tem uma pergunta aqui, deixa eu colocar o óculos. Sobre casamentos lá, minha pergunta, como diz o que ele tem a permissão,
Peraí, deixa eu ler melhor. A Andréia está perguntando, assim, no casamento, na espiritualidade, como que ela tem a permissão de ir ao encontro, né, se estão em níveis de imperfeição? Né? Eu acho que é essa a pergunta. A gente não tem toda a permissão de fazer tudo o que a gente quer só porque a gente quer. A gente já falou sobre livre-arbítrio. Né? A pessoa que ela é rebelde, ela usa o livre-arbítrio para machucar, para punir, para sentenciar, mas chega uma hora que a conta bate na porta dela e ela tem situações compulsórias. Ela não escolhe onde ela vai parar, o que ela vai viver, porque ela precisa enfrentar as consequências dos seus atos. Agora, quando a gente fala da nossa imperfeição, existe uma busca pelo merecimento. Né? O mérito é uma conquista pessoal. Nós todos somos herdeiros do Pai, mas a gente tem que conquistar muitas coisas dentro de nós. Né? Então, quando fala sobre um casamento na espiritualidade, não é o casamento que a gente pensa como aqui, uma grande festa, vamos gastar os tufos, vamos convidar fulano, olha, fulano é o chefe da empresa, tem que convidar. Olha, mas fulano tem muito poder, ele vai ser o padrinho do nosso primeiro filho. Eu vou até levar bronca daqui a pouco. Na espiritualidade, esses acordos por interesses de convenções não existem. É afeto. Né? Sim, Eunice. Vão. Então, esse casamento, isso que é importante. Esse casamento no plano espiritual é firmar votos para se reencontrarem aqui para tarefas missionárias. Martins Peralva tem um livro muito legal que ele fala sobre os tipos de casamento. Tá? Depois a gente pode até relembrar esses tipos de casamento. Mas tem os casamentos sublimes. São almas realmente afinizadas no bem que se juntam para grandes trabalhos sociais. Né? Às vezes não é uma ou outra religião, mas é o trabalho para a humanidade. Né? Nascem, buscam, procuram reencarnar em lugares carentes, difíceis, para fazer uma transformação social naquele local. Né? Então, esses casamentos são acordos morais, mas não para viver um amor egoísta. Eu te amo, você me ama eternamente e o resto eu nem percebo. Não. Já são parcerias, por isso é uma conquista lá, são parcerias por interesses muito, muito além da vida sexual. É uma parceria para a humanidade. O que a gente pode ser útil estando junto, que o nosso amor pode frutificar, né, para o próximo. Tá? E muitas vezes esses casais, eles também se unem recebendo filhos com muitas situações de problema. Muitos espíritos que são obsessores. Então são reencarnações às vezes difíceis. Né? Às vezes não vai vir pelo via do corpo, na gestação em si, mas vai vir pela adoção. Né? A gente não vê casos na sociedade aí, adotou 40. Né? Tem que ter amor, né, gente? Um filho, às vezes, já é o que falar de responsabilidade, de renúncia. Você imagina 40. Né? Então, são trabalhos humanitários. Tá? Então, vamos lembrar que, quando se fala do casamento na vida espiritual, não é novela, hein? Não é assim, a mais bonita, com o cara mais musculoso. Não é isso. Tá? São almas. Não estão levando em consideração a aparência física. Né? O belo para o espírito que está se libertando não tem nada a ver com o nosso belo. Né? É o belo naquilo que transpassa a emoção. Né? É uma harmonização. Tá? Vamos lá? Vamos dar sequência? Arrependimento, esquizofrenia. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos da carne. E sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Legal, né? Quantos demônios com capa de santos? Quanta má fé a fingir generosidade e boas intenções? Na página 181. A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Muito legal. Você veja, a filosofia que é um campo importantíssimo.
Sócrates, quando foi escolhido para reencarnar na Grécia, né, lógico, e teve todo esse movimento do pensamento, do pensar, né, do equilibrar o pensamento para alcançar uma vida plena, né, elaborando sua filosofia, ele teve uma preparação espiritual muito grande. E a tarefa dele era justamente preparar o terreno na Terra para que Jesus reencarnasse. Então a filosofia é a mãe da moral. Você veja que uma pessoa que não tem uma moral equilibrada não tem uma ética equilibrada. Uma pessoa que não tem uma ética equilibrada não tem uma moral equilibrada, né? Então vejam que o trabalho espiritual é muito forte. E olha quantos pseudo-sábios. Depois da pandemia foi incrível quantas pessoas sábias, né? Por favor, não quero criticar, ainda mais que está público o nosso evangelho, nosso estudo. Ai, censura. Não sou contra coaching. Não sou contra. Mas às vezes não sou a favor. Às vezes a gente leva uma década, uma vida, para reprogramar algumas emoções. Não é um fim de semana que você vai ser sábio. Não é um fim de semana que você vai cair em si e vai transformar a sua vida. Né? Faça os tais passos para a libertação e seja livre. Vocês conseguem? Eu não consigo. Olha que eu estou batendo a cabeça, hein? Tá? Então vejam que a gente tem que tomar muito cuidado com essas filosofias simplistas. A vida, se ela fosse fácil, nesse caminho de autoiluminação, todos nós já estávamos realmente num plano espiritual muito diferente. Ou estaríamos aqui numa tarefa missionária muito bonita, sem reclamar, sem falar um ai. Né? E não é bem o caso. Né? Então, tomar muito cuidado com essas filosofias que prometem muita libertação, novas filosofias religiosas. Ah, fulano. Normalmente, quando eu escuto isso, eu penso assim, olha, provavelmente é um esquizofrênico que está ali. Ele veio ressignificar o espiritismo. Para quê? Ele veio ressignificar o catolicismo. Para quê? Dê mostras do seu comportamento. Faça um projeto social. Ajude a comunidade. Né? Vem dar teorias. Isso é falso sábio. Isso normalmente é um tirano que está por trás da amorosidade de uma filosofia. Não funciona. Aquele que realmente é virtuoso nem sabe da virtude que tem. Que bonito, né? Então, primeiramente, o que é positivo? Né? Ah, eu quero uma casa nova. É positivo? É matéria. Eu quero ser feliz na casa que eu estou. Aí é positivo. Né? Não é almejar sempre construir uma coisa material, que muitas vezes não é pelo fato de sair de uma situação difícil e ter conforto. É para me mostrar, é para me sentir mais envaidecido. Então, o que é pensar positivo? Ah, como eu estava falando outro dia, né? No ano passado, eu queria ter mais paciência. Deus. Eu brinco, mas é sério, tá? Esse ano eu quero ser mais humilde. E aí a gente brinca falando sério, porque é verdade. O que aparece de pessoas que provocam isso? Prepotente, autoritários, não é assim? A gente pede a tarefa vem, né? Estou conseguindo? Mais ou menos. Entende? Então isso é devolver para o universo. Pai, me ajuda nessa tarefa que eu tô me comprometendo a tentar. Não sei se eu vou conseguir, mas eu quero tentar. Agora, essa positividade falsa, às vezes a gente vive em negação. Até a gente falou isso segunda-feira passada, né? Essa semana. Né? A gente finge que está vendo bem, mas na verdade está negando o mal. Negar o mal não é ser positivo. Como que eu vou corrigir uma coisa que eu não reconheço? Como que eu vou melhorar um comportamento que eu nem percebo que eu tenho, ou que o meu filho tem? Porque às vezes a negação não é só para mim, é para aqueles que eu amo, né? A minha filha é a mais bonita. Ah, ela é linda, ela é gentil, generosa. Aí eu não vejo que ela é mal criada com as pessoas, snob. Né? Uma coisa muito legal é a gente observar o seguinte. Você está num restaurante, como é que você trata a pessoa que vai te servir?
É uma pessoa, né? Gentileza, educação. Mas, às vezes, numa coisa simples de estar sendo servido por alguém, a gente já se coloca automaticamente à frente dela. Então, isso não é jogar para o universo, isso não é ser positivo. Né? Positividade tem a ver com uniformidade, com humildade, né? Saber se colocar no lugar do outro, saber que não tem nenhum posicionamento na vida estático. Eu posso estar embaixo, amanhã eu estou em cima, amanhã eu estou embaixo. Nada nessa vida é permanente, é tudo na impermanência, que é um princípio filosófico que eu acho que o budismo contribuiu muito com a nossa vida, né? Nos trazendo essa percepção que nada fica estável, tudo tem a sua mudança. Né? Tá? Então, eu acho que assim, temos que ser positivos, otimistas, não tenho dúvida, mas com o pé no chão. Pés na terra e cabeça no céu. Né? Equilíbrio. Vai falar? Não? Posso continuar? Então vamos lá. Ah, não, tenho mais uma pergunta aqui. Uma pessoa autista sofre influência de espíritos obsessores? Ou é a própria deficiência ligada ao espírito? A Paula. O autismo tem várias possibilidades e a espiritualidade também nos dá algumas diretrizes. Mas, a grosso modo, muitas vezes o autista é uma pessoa que estava com receio de reencarnar, não queria reencarnar. E lá pelas tantas, no início da reencarnação, começa a mostrar uma alteração fisiológica do cérebro. Né? Então, não é só um estado psíquico, existe uma alteração também do estado orgânico. Né? E ela começa a se deparar com enfrentamentos da carga emocional vivida no passado. Às vezes, houve um abuso dessa carga emocional, né? E às vezes, nessa reencarnação, ela vai ter dificuldade de expressar a emoção. A gente equivocadamente pensa que o autista não tem emoção, é mentira. Tem muita emoção. Só que a forma de expressar é diferente. Né? Então, ele precisa, como tarefa, e também a tarefa dos pais, aprender a se expressar de uma maneira única, com as suas excentricidades, mas com equilíbrio, né? Com um bom tom. Só que gera sofrimento. Toda vez que a gente se vê diferente, né? Toda vez que a gente se vê diferente, gera sofrimento. E muitas vezes, se a gente entrar numa espécie de revolta, não aceitação, tem pais que acham que o filho, por estar vivenciando o autismo, é menos. Né? É preconceito, é falta de informação. Né? Ele só está com uma função diferente, mas ele é habilitado para viver toda a vida dele. Né? Então, isso pode estabelecer a obsessão. Então, o autismo veio por causa da obsessão? Não. Mas pode associar presenças espirituais quando o ambiente de casa não se harmoniza. A gente sabe muito bem que os graus mais elevados do autismo, onde a criança realmente tem movimentações de gritos, de sofrimento muito grande, pode estar ali também sendo estimulada por presenças. Tá? Então, juntar terapêuticas, o acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico, o fonoaudiólogo, a escola, né? O carinho dos pais, dos irmãos, se é o caso, mas o tratamento espiritual. Ah, Yara, então toma passe? Não necessariamente, vai na tua igreja. Né? Vai lá, compadre, toma o jorei, né? Estejam num ambiente saudável, religiosamente saudável. Isso ajuda muito a criança. Tá? Ah, tá. Tá certo, Bruno. Seria também um relacionamento kármico? Aqui é a sequência do... Paula, eu fiquei perdida aqui. É o casamento que é um relacionamento kármico, se existe? Que a gente falou tantos assuntos, você me passa aqui no chat. Ah, sim. A gente fez um estudo há um tempo atrás sobre sexo e consciência com o Divaldo Pereira Franco, né? Muito legal esse livro. Mas ele fala dos enfrentamentos que a formação de família, muitas vezes, está atrelada a desafeto, não só afeto. Pelo condicionamento biológico de voltar como meu filho, eu tenho aquela coisa, né, do amor ao nome familiar. E aí se estende, né, facilita o acesso para amar aquele que foi desafeto. É um facilitador.
Mas acontece muitas vezes que tem o entendimento e apaga, entende e apaga. E às vezes esse pai ou essa mãe rejeita, vai embora. Então é uma relação kármica. Né? Por que kármica? O que é uma relação kármica? O karma ficou no senso comum, né? Porque karma em sânscrito quer dizer ação. Mas no senso comum, karma quer dizer dano, débito. Então é uma relação que uma das partes deve para a outra. Uma das partes pode querer perdoar, outra parte pode querer não perdoar. Né? Uma parte pode olhar para o outro e falar assim, você me deve, eu te exijo. Exijo. Eu lembro que a Magali me machucou, eu quero a amizade dela, eu quero manipular a amizade dela, você não pode ter amizade com ninguém, você é só minha, mas do meu jeito. Então eu tenho um amor tirano. Então é um amor adoecido. Então, sim, são relações kármicas. O pai às vezes vai embora, ou a própria mãe vai embora. Tá? Então são desafetos. Foi planejado que assim seria? Que lá pelas tantas o pai iria embora? Estava escrito no mapa kármico dela? Não, isso é livre-arbítrio. Quando a gente forma uma tarefa, a gente faz uma tarefa para dar certo. Né? Não para fracassar. Tá bom? Ninguém vem para ser delinquente ou abandonar a tarefa. Se aqui abandonamos, é porque a gente escolheu, optou por não dar sequência. Sonho com meu marido toda noite, falecido há mais de um ano. Por quê? Não quer dizer que seja a presença do marido. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Existem sonhos emocionais, sonhos de restos diurnos, sonhos de restos de memória. Tá bom? Às vezes a gente sonha tentando equilibrar a ausência. Desculpa o que eu vou falar, o alívio. Né? Às vezes termina uma tarefa, a gente não sente a perda, a gente sente alívio que a pessoa foi embora. É verdade, não é verdade? Então, às vezes a gente sonha porque a gente está equalizando, quer dizer, está elaborando psiquicamente a ausência da pessoa, a partida, o que mudou na nossa vida. Não só porque aquela pessoa já não está, mas o que muda a minha vida. Né? Veja que não é tão antigo, a pessoa não sabe ir no banco sozinha. O marido foi embora, ela tem que aprender coisas tão rotineiras, né? Então, às vezes, está sonhando não necessariamente pela presença espiritual do companheiro. Às vezes, o período, e se ele foi realmente resgatado logo assim que ele desencarna, ele não tem a liberdade de ficar fazendo visitas para o lar. Tá? Essa pergunta aqui é grande. Perdi meu marido nesse Natal e sinto uma força muito grande que irei reencontrá-lo. Pois ele veio para fazer a caridade e dar esses ensinamentos a todos os meus filhos. E tínhamos uma ligação muito forte. Seria possível vivermos essa vida de ensinamentos em outro plano? Sim. Mas tudo é conquista. Né? Ele parte, né? Tenha sido uma pessoa abnegada, pregou o evangelho, pregou e viveu. Né? Só pregar não adianta. Tá? É um bonuzinho. É o cofrinho, tem algumas moedas lá, ter pregado. Tá? Mas ter uma poupança mesmo é ter vivido. Tá certo? Concordam, né? Então, muitas vezes, a pessoa que fica, ela não terminou a tarefa dela. Ela já pode estar mais velhinha, né? Já pode ter andado muito aqui, mas não terminou a tarefa dela. Então, para dar sequência nesse afeto, de se reencontrarem, estarem na mesma colônia espiritual e tudo mais, a tarefa precisa ser continuada. Né? A gente precisa continuar vivendo e fazendo boas escolhas. Tá? Só que o amor, ele não é esse apego do casamento. Então vamos voltar nesse assunto de novo. Quantas uniões infelizes, né, cujo interesse não tinha a ver com o coração? Isso é o evangelho. Né? Nem toda pessoa que foi casada aqui, quando chegar do outro lado, vai continuar casada com a mesma pessoa. Mas não é o que a gente assumiu na frente de Deus, a gente não continua vibrando? O que a gente assume na frente de Deus é afeto e compromisso de levar esse afeto adiante para o próximo. Tá? Então, muitas vezes, a gente vai continuar casado porque já fez uma harmonização, realmente é a vontade dos dois. Mas vamos dizer que eu fiquei casada há 50 anos e quando meu marido partiu, eu falei, ufa,
terminou. Né? Fiz o que eu tinha que fazer. Correto? Então quer dizer o seguinte, eu não quero que ele seja meu marido ainda. Nós temos um condicionamento social de ter vivido aqui na Terra. Às vezes eu não me separei por medo, né, ou por causa dos filhos, que é louvável. Mas às vezes eu fiquei no casamento porque eu não acreditei que era possível viver diferente. Às vezes eu fiquei por medo só. Tá? Então chega do outro lado, a gente não continua o casamento. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente vai ficar junto se o amor realmente for interesse dos dois. Tá bom? Mas Yara, e se chegar do outro lado, meu marido tiver que reencarnar e eu não, e ele casar com outra pessoa, se apaixonar e amar essa outra pessoa? Olha o medo, olha o apego. Né? Se eu não tenho que reencarnar agora, mas meu marido precisa ir na frente, eu estou entendendo que ele não é meu, ele é do mundo. E eu preciso ter a sabedoria de entender isso e não sentir ciúmes, ou abandono, ou rejeição. Veja como a gente está condicionado aos papéis sociais daqui. Maluco, né? Linguagem técnica. Concorda? Não. Eu vou tentar seguir sempre o assunto. Me desculpe algumas perguntas que possam chegar, é que às vezes não tem a ver com o nosso assunto. A gente sai um pouco, né? Mas não sai tanto, a fim de mudar totalmente a ideia do que nós estamos falando. Indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Adorei essa frase. Né? Campo da Paz é uma colônia espiritual de socorro urgente. A pessoa é resgatada, muitas vezes ela é sequestrada por falanges de espíritos sofredores, vampirizam todas as suas forças, a pessoa fica destruída energeticamente, desmaiada, sem sentidos, e são conduzidos ao campo da paz. Então a pessoa nem sabe que ela chegou numa colônia espiritual, ela não tem nem consciência de onde ela está. 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como esse. A cada 10 quilômetros. Então, veja, quando a gente fala da espiritualidade, a gente também fala de território. A gente pensa que é tudo astral, né? Tudo abstrato. Não é. É matéria. Matéria quintessenciada, mas é matéria. Tá? Então, a cada 10 quilômetros, uma colônia espiritual como essa. Ou seja, há muito mais sofredores, há muito mais obsessores do que aqueles que estão vivendo já em harmonia. Por isso que a natureza está agindo. Por isso que a gente teve esse momento aí de enchente. Né? Por isso que vira e mexe a gente tem deslocamento de terra. Vira e mexe a temperatura do globo muda. Porque aqui é uma vibração de sofrimento muito grande. Mas por que a gente sofre? Desculpe a filosofia. A gente sofre porque deseja. Aí eu faço uma pergunta para a gente encerrar a nossa noite. Você deseja coisas boas? O que você deseja beneficia só você? Ou beneficia mais alguém? Esse alguém é alguém só que você ama? Ou é alguém que você também não conhece? Então você veja que são perguntas que vão ampliando. Né? E são questões importantíssimas para a gente saber se a gente está tendo aproveitamento da nossa reencarnação. A gente sabe desejar? Eu fico no campo do desejo só das coisas materiais, ou a vida me deu um chacoalhão e falou, Yara, acorda. Está perdendo tempo, hein? Já perdeu a juventude. A madureza já bateu na porta, agora arruma a velhice. Como é que vai ser isso? Não é verdade? Então, como que a gente vai viver? É uma das perguntas mais importantes que a gente tem que se fazer. O que eu me preocupo todos os dias, aquilo que visita a minha mente todos os dias, é saudável? Ou é um veneno que eu engulo voluntariamente todos os dias? Vamos fechar o nosso dia? A Bia vai fazer a oração de encerramento? Então vamos nos sentar confortavelmente. Fechar os nossos olhos, fazer uma respiração profunda e absorver novamente os fluidos benéficos
que esse estudo proporcionou para a gente. Imagina uma luz branca e brilhante cobrindo todo esse salão, nos protegendo, harmonizando. Deixando os nossos pensamentos tranquilos e harmoniosos. E agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, buscando conhecimentos e esclarecimentos. E a gente encerra mais uma vez fazendo a oração de Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Obrigada a todos. Até a semana que vem. Semana que vem, capítulo 32. E quem vai ficar para o trabalho de desobsessão, é só permanecer nas cadeiras. Quem não puder ficar, até a semana que vem. Muito obrigada.